provas da existência de Deus. Estamos estudando no curso teológico de teontologia, onde nós estudamos acerca de Deus, o estudo acerca de Deus. Teologia é estudo acerca de Deus. E nós estamos na matéria provas da existência de Deus. Aqui nós vamos analisar teologicamente as provas da existência de Deus. Existem alguns argumentos teológicos, a favor, da existência de Deus. Eu vou estar elencando aqui eles segundo a nossa matéria de teontologia. Argumentos a favor da existência de Deus são argumento ontológico, argumento cosmológico, argumento teológico, argumento antropológico, argumento bíblico, argumento histórico e argumento universal. Esses são os argumentos a respeito da existência de Deus. O argumento ontológico argumenta que dentro de nós já existe a ideia da existência de Deus. Quando você nasce, você sente que existe algo superior, existe um ser superior que controla todas as coisas, que criou todas as coisas, e dentro de si você tem essa necessidade de adorar. Ou seja, nós fomos criados por Deus com esse desejo de adorar a Deus. Mesmo que você não saiba o que é que você tem que adorar, quem é Deus, ou nunca tenha ouvido falar de Deus, mas você sente essa necessidade de buscar a adoração a um ser supremo, a um ser maior. Isso é inato, ou seja, já nasce dentro de você. Ou seja, você não precisa ser ensinado sobre isso. Esse é o argumento ontológico. Isso explicaria as tribos que nunca foram civilizadas, mas todas as civilizações, mesmo que nunca tenha chegado nada ocidental, nem nada modernizado, nunca ninguém chegou para ensinar essas civilizações, elas sozinhas, por si mesmas, buscaram adorar a Deus. Do jeito deles, dando o nome que eles deram, independente, mas buscavam adorar um ser supremo. Esse é o argumento ontológico. O argumento cosmológico argumenta que toda causa, todo efeito, existe uma causa. Então o universo não pode ter surgido do nada, como a ciência afirma que foi do Big Bang. Explodiu uma explosão inicial ali e originou todo o universo. Quem originou essa explosão? Quem deu a ordem para que essa explosão acontecesse? Então o argumento cosmológico admite o quê? Que existe uma origem de tudo. E essa origem, ela é inteligente. Essa origem, ela deu uma ordem, organizou tudo. Ela causou tudo, propositalmente. E essa origem proposital, essa causa proposital é Deus. Isso casa com o argumento teológico, o argumento teleológico, que é o quê? É um designer inteligente. Quem criou todas as coisas, quem originou o universo, é alguém inteligente, porque organizou de maneira perfeita todos os planetas, porque a ciência mesmo ela admite que se a gravidade da Terra fosse um pouquinho menor ou um pouquinho maior, não existiria vida. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, um pouquinho mais longe, não existiria vida. Então a Terra está no lugar certo, com a gravidade certa, tudo perfeitamente organizado. Então isso só pode ter sido feito por alguém inteligente, alguém que tenha propositalmente criado e colocado as coisas no seu devido lugar. Esse é o argumento do designer inteligente ou argumento teleológico. O argumento antropológico se baseia no homem. Se o homem é um ser moral, um ser ético, um ser que tem discernimento entre o certo e o errado, é um ser inteligente, quem o criou tem que ser, da mesma maneira, um ser moral, um ser ético, um ser que sabe o certo e o errado, e inteligente, mas num nível superior, que a criatura é sempre num nível inferior. Então, para que nós, como seres morais, inteligentes e éticos, que sabemos discernir o certo e o errado, muitas vezes fazemos o errado, mas sabemos que estamos fazendo o errado, significa o quê? Que quem nos criou tem uma capacidade maior que a nossa. Então esse é um argumento antropológico. Quem pode ter nos criado? Somente um ser supremo que possa fazer isso. Criar seres como nós, que tenha todas as capacidades que nós temos sendo seres humanos. Esse é o argumento antropológico.
além, né, do homem ser um ser naturalmente religioso, como eu disse no outro argumento anterior. Ele é naturalmente religioso. Então, é como se o Criador do homem colocou esse desejo em nós. Argumento histórico. O argumento histórico se baseia na história para comprovar a existência de Deus. A história, ela evidencia um poder controlador durante toda a história. Deus se revela às nações, todas as nações têm um senso ali de religiosidade, de buscar a Deus, como eu falei, cada uma de sua forma, mas todas buscam a Deus. Segundo a história, por exemplo, a Arca de Noé, biblicamente, voltando na Bíblia, a Arca de Noé, a Bíblia diz que houve ali uma construção de uma arca. Foi encontrado, né, uma arca de muitos milhares de anos atrás, foi encontrado, a ciência, os pesquisadores encontraram uma arca, pelo menos vestígios ali da arca, em um monte, né, no Oriente. Então, isso é uma comprovação histórica. Trecho da Bíblia que diz que Josué orou para Deus que o sol parasse e o sol parou. Outras nações têm também textos históricos que comprovam que teve um dia que durou mais do que outro. Outras nações têm registros históricos que teve noites que durou mais do que outras. Tipo, aumentou, dobrou o tempo da noite, dobrou o tempo do dia. Isso é uma comprovação de que o que aconteceu com Josué aconteceu também em outras nações. O seu sol parou, não parou só para ele, parou para todo o mundo. Isso é uma comprovação histórica. Recentemente foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, eles são uma evidência histórica. Outro, a sequência de Fibonacci. A ciência comprovou que toda a matéria ela tem uma assinatura, né, sequencial, que eles denominaram sequência de Fibonacci, que denominaram de assinatura de Deus. Isso é uma comprovação científica e uma comprovação histórica da existência de Deus. Já nós chegamos agora no argumento bíblico. O argumento bíblico, ele simplesmente a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus, porque a Bíblia já subentende que você já crê em Deus e que Deus existe, então isso não tem questionamentos, isso não tem sombra de dúvida. Então a Bíblia só simplesmente nos dá as evidências, né, históricas, bíblicas dos feitos de Deus, né, e nos chama a fé. Aquele que crê em Deus é necessário ter fé. Para você comprovar a existência de Deus é necessário ter fé. Então a fé é a prova da existência de Deus, segundo a Bíblia. Então é isso. Esses são os argumentos principais a respeito da existência de Deus, teologicamente falando, amém? Mas eu fico com o argumento bíblico, que é a fé. Aquele que crê em Deus tem que ter fé e certeza de que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo de teologia aqui no meu canal.